Olá galera, tudo bem? Estamos hoje aqui para iniciarmos o nosso conteúdo de reino protista, mais precisamente as algas, que são seres vivos considerados os seres mais importantes do planeta, ok? E aí nós estamos hoje iniciando esse conteúdo do terceiro período, tá bom? Então as algas são conhecidas como os seres mais importantes do planeta porque ao realizar fotossíntese, elas produzem o maior teor de oxigênio do planeta, além de produzir matéria orgânica através da fotossíntese, para todos os demais seres da cadeia alimentar. Então, elas são importantíssimas. As algas parecem muito com plantas, mas não são plantas. Quem já tomou banho lá no mar já deve ter se enroscado ali na perna, algo que parecia ali uma planta e ao puxar viu, era uma alga. Talvez não sabia, né? Então as algas são seres eucariontes. O que é um ser eucarionte? Que tem um núcleo verdadeiro, certo? Que tem essa parte da célula chamada núcleo de forma verdadeira, ok? Nós temos algas tanto unicelular, que são as que possuem uma única célulazinha, e pluricelulares, que são aquelas que possuem várias células, certo? Elas não apresentam tecidos, não vão apresentar tecidos na sua constituição, Vão apresentar talos, uma espécie de talo, ok? E se dividem mais precisamente em 6 grupos de algas. Nós temos as algas chamadas euglenófitas, que são representadas por as euglenas. Temos as algas chamadas crisófitas, temos as algas chamadas de dinoflagelados ou pirrófitas, que são as algas que promovem um fenômeno no mar chamado maré vermelha, que fica uma região ali do Mar Vermelho. Eu acredito que vocês já ouviram falar, As clorófitas, que são algas verde, esverdeada, ok? As feófitas, que são algas pardas, e as rodófitas, que são algas roxas, arroxeadas, ok? Dessas daí, as que a gente costuma dar mais atenção são as algas chamadas de dinoflagelados. Por quê? Porque são as algas que justamente vêm a causar o fenômeno da maré vermelha nos mares, matando assim uma grande quantidade de seres vivos que estão ali presentes, porque na verdade a maré vermelha é uma toxina lançada pelas algas e quem entra em contato ali acaba morrendo, ok? E aí as algas, elas se reproduzem, elas vão se reproduzir, vão formar outras algas, sim, através de um processo chamado divisão binária, que é a própria alga se divide ao meio e forma 2 algas. Cada parte dela vai formar 2 alguinhas, ok? E também tem a reprodução, que no caso já seria sexuada, porque tem a presença da alga macho e a alga fêmea, que se funde, certo? E que aí, por meiose, que é um processo que divide ali aquele zigoto, ovo ali, em 4 partes, Cada partezinha dessa vai dar origem a um novo ser. Ok? Então a reprodução dela é ela mesma se dividindo, formando 2, isso é divisão binária, daí o nome, divisão binária, forma 2, ok? Isso é assexuado, por que é assexuado? Porque não tem o macho e a fêmea, Não tem a fusão de gametas, como a gente chama, ou óvulo e espermatozoide, e já a reprodução sexuada é o macho e a fêmea ali se fundindo, certo? E aí nós temos também que as algas são muito importantes, ok? Elas são importantes para a fabricação de adubos, certo? Elas são importantes na fabricação de alimentos. Vocês sabiam disso? Sorvete, que a gente adora, chocolate, pudim. Na fabricação de cosméticos como sabonetes e cremes, realiza a fotossíntese, são as maiores produtoras de oxigênio do planeta, ok? Então todas as formas vivas do planeta dependem das algas, E regulam
a temperatura do nosso planeta. E como eu já falei, elas ocasionam um fenômeno chamado maré vermelha. Esse fenômeno é quando a água do mar está muito poluída, ela aumenta a temperatura e ali as algas se sentem incomodadas, lançam uma toxina e aí essa toxina tende a matar vários organismos que estiverem presentes, como por exemplo peixes, ok? Se a gente mesmo vier se alimentar daquele peixe que entrou em contato com essa toxina, a gente vem a ter problemas neurológicos no sistema nervoso, tá bom? Então, recapitulando, as algas são eucariontes, de núcleo verdadeiro, são unicelulares com uma única célula e pluricelulares com várias células, isto é, tem um grupo com uma célula e um grupo com várias células, ok? Possuem talos, espécies de talos, por isso que elas são muito parecidas com as plantas, tá bom? Possuem 6 grupos, euglenófita, crisófitas, dinoflagelados, também chamados de pirrófitas, né? As faeófitas, as clorófitas e as... Qual foi o último grupo que a gente viu? Faeófitas, crisófitas, dinoflagelados, as algas verdes, as euglenófitas e as algas pardas, né? As algas que são pardas. Então, a gente tem as euglenófitas, as crisófitas, os dinoflagelados, as clorófitas, as faeófitas e as rodófitas, né? Assim, falando cientificamente, ok? Porque tem os nomes científicos e os nomes populares, muito bem. E aí, pessoal, nós temos que elas se reproduzem de forma assexuada, que é quando não tem a fusão do macho e da fêmea, e aí a célula, a alga vai se dividir ao meio formando duas, isso é chamado de divisão binária, e a reprodução sexuada, que é quando tem o macho e a fêmea se fundindo, ok? E que elas são muito importantes, tanto na parte da alimentação, da produção de cosméticos, na regulação do clima na Terra, maiores produtoras de oxigênio do planeta, dentre outros. Ok? E que a maré vermelha é um fenômeno da qual a alga ela lança uma toxina, matando outros seres ali no mar e fica aquela região toda vermelha. Ok, galerinha? Bons estudos para vocês. Um super abraço da Tia V. Tô morrendo de saudades. Até logo. Beijos, meus amores.